Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto. Hoje nós estamos começando o assunto da nossa terceira unidade, né, última unidade do curso, onde nós iremos estudar as transformações lineares, certo? Na aula de hoje, né, nossa aula de introdução, falaremos sobre a definição de transformação linear e daremos alguns exemplos, certo? A transformação linear, ela é uma função que está associada com o espaço vetorial, certo? É uma função especial, cujo domínio e contradomínio são espaços vetoriais, certo? Nós veremos isso na sua definição. E, em alguns casos, algumas aplicações, ela é bem especial, devido a algumas propriedades que ela tem, certo? Bem, então é isso, vamos lá à nossa videoaula. Transformação linear. Sejam, né, U e V dois espaços vetoriais, tá? Uma transformação linear T, ou aplicação linear, é uma função de U em V, certo? U será o domínio e V o contradomínio, que satisfaz as seguintes condições. Qualquer que seja U e V pertencente ao meu espaço vetorial U, a transformação linear de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V. Segundo, sendo alfa um número real qualquer e U um vetor do meu espaço vetorial U, né? Então, T de alfa U vai ser igual a alfa T de U. Essas duas propriedades é o que faz da minha aplicação linear, né? Uma transformação linear. O que é que acontece aqui? A minha transformação linear, ela preserva as operações do meu espaço vetorial. Ou seja, se eu aplico a minha transformação linear numa soma, tá? Isso é a mesma coisa que eu somar as transformações dos vetores. Se eu calculo a transformação linear em um múltiplo escalar de U, isso é a mesma coisa que eu pegar a transformação de U e multiplicar por um escalar, certo? A minha transformação linear, ela preserva as operações do meu espaço vetorial. Bem, algumas observações, né? Se U é igual a V, se a gente tiver um operador linear, uma transformação linear de U em U, então T é chamado operador linear. Como eu já falei, uma transformação linear preserva as operações básicas de um espaço vetorial, certo? Bem, então vamos ver alguns exemplos de algumas transformações lineares. Bem, verificar se T definida de R3 em R, tá? Definida por, o meu domínio é o R3, então eu vou pegar um vetor no R3, né? O 1, o 2, o 3, vou aplicar a minha transformação linear, aplicar a minha função, e eu vou obter como imagem um número real, tá? Que nesse caso aqui vai ser 2 vezes o 1, menos 3 o 2, mais 4 o 3, tá? Então, vamos verificar se essa função aqui, definida do R3 em R, é uma transformação linear. Bem, então a gente tem que verificar aquelas duas condições, né? A primeira da soma e a segunda da multiplicação por escalar. Então, considere dois vetores, U e V, no meu espaço R3, e seja alfa um número real. Então, pela definição de transformação linear, a gente deve verificar as duas condições, né? Primeiro, devemos mostrar que a transformação linear aplicada na soma é a mesma coisa que somar as transformações lineares, tá? Então, vamos ver. A gente vai ter o seguinte, quem é T de U mais V? T de U mais V é T de 1, o 2, o 3, mais V1, V2, V3, tá? Vamos
fazer essa soma aqui desses dois vetores. Então, a gente vai ficar com 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Bem, agora eu vou aplicar a minha função, a minha transformação, né, nesse vetor aqui. O que é que a transformação faz? O que é que a função faz, né? A gente ainda não sabe se é transformação. Ela pega o 1, o 2 e o 3 e leva em 2 vezes o 1, menos 3, o 2, mais 4, o 3. Nesse caso aqui, a primeira entrada do meu vetor é 1 mais V1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais V1. Aí, menos 3 vezes a segunda entrada, que no caso é o 2 mais V2, mais 4 vezes a terceira coordenada, que será o 3 mais V3, tá? Bem, eu posso fazer o seguinte, eu vou abrir aqui essa soma, tá certo? E eu vou separar as coordenadas de U e de V. Vai ficar assim, 2, 1, menos 3, o 2, mais 4, o 3, mais 2V1, menos 3V2, mais 4V3, certo? Gente, só que, preste atenção, isso aqui é o quê? Isso aqui é a minha transformação linear aplicada no vetor U. E esse termo aqui é a minha transformação linear aplicada no meu vetor V, certo? Então, eu tenho T de 1, o 2, o 3, mais T de V1, V2, V3, que é T de U mais T de V, certo? Então, o que a gente verificou aqui foi que T de U mais V é T de U mais T de V. Então, está verificada a primeira condição. Falta a segunda, né? Na segunda condição, a gente tem que verificar se T de alfa vezes U é a mesma coisa que alfa vezes T de U, certo? Bem, a gente vai ter o seguinte, quem é T de alfa vezes U? Vai ser T de alfa vezes o 1, o 2 e o 3. Vamos fazer a multiplicação aqui dentro, né? Então, vai ficar T de alfa 1, alfa 2, alfa o 3, que é a mesma coisa aqui. Agora, eu vou aplicar a função, tá? Vou aplicar a função T. Então, vai ficar 2 vezes a primeira entrada, que é alfa o 1, menos 3 vezes a segunda entrada, que é alfa o 2, mais 4 vezes a terceira entrada, tá? Então, a gente vai ter... Eu posso colocar aqui esse alfa em evidência, tá? Por quê? Porque ele está multiplicando todos os termos. Então, vai ficar alfa, 2, 1, menos 3, 2, mais 4, o 3. Isso vai dar alfa t de u, né? Porque o que está aqui entre parênteses é a minha função t aplicada no vetor u, certo? Bem, então, a segunda condição, ela também é satisfeita. T de alfa u é igual a alfa t de u. Portanto, T é uma transformação linear, tá? A gente tem que ter sempre em mente qual o nosso objetivo. O que é que a gente quer mostrar, tá certo? Para mostrar que é transformação linear, a gente tem que mostrar o quê? As duas condições. Que T de U mais V é T de U mais T de V e que T de alfa U é igual a alfa T de U, certo? Continuando. Considere T agora de R3 em R2, certo? Eu estou no espaço tridimensional, né? Dos vetores da forma x, y, z. E a minha imagem vai ser um vetor no R2, um vetor que tem duas coordenadas. Aí, o que é que faz a t, né? A função t. Ela pega x, y, z e leva em x, x menos y. Isso aqui é um vetor do R2, certo? Bem, T transformação linear? Vamos ver. Considere dois vetores, U e V, tá? Pertencentes ao R3, né? Eu tenho que pegar dois vetores no domínio, tá? Então, eu pego dois vetores aqui. Teremos T de U mais V vai ser quem? T de 1, o 2 e o 3, mais V1, V2 e V3. A gente sempre começa por aqui. Ó, vamos fazer essa soma. A gente terá esse vetor. Depois que eu fiz a soma, aí eu aplico a transformação linear, tá? O que é que faz a transformação linear?
pega x, y, z e leva em x, x menos y. Então, vai ficar x é o 1 mais V1. Então, fica 1 mais V1. E aqui na segunda entrada vai ficar x, que no caso é 1 mais V1, menos y, que é o 2 mais V2, certo? Bem, agora o que é que eu faço? Depois que eu apliquei a transformação linear, eu tento separar o meu vetor, porque eu quero que aqui apareça t de u mais t de v. Então, vai ficar. Eu vou separar aqui as coordenadas. Bom, aqui na primeira entrada eu conservo, né? 1 mais V1. Aqui na segunda eu dou uma arrumada, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui. O 1 menos o 2 mais V1 menos V2, certo? E aqui na primeira entrada eu permaneci e não mexi. Então, vai ficar... Agora eu separo, ó. Vai ficar o 1 menos o 2 mais V1 menos V2. Certo, gente? O que eu fiz aqui foi o quê? Eu separei, né, tudo que tiver coordenada de U e tudo que tiver coordenada de V e transformei nessa soma de vetores. Só que quando eu fiz isso, apareceu o que aqui? Aqui vai aparecer o T de U e aqui apareceu T de V, certo? Então, a primeira condição, ela está satisfeita. Vamos verificar agora a segunda. Devemos verificar se T de alfa U é igual a alfa T de U. Então, a gente vai ter T de alfa U, né? T de alfa 1, 2 ou 3, que vai ser T de alfa 1, alfa U, 2, alfa U, 3. Aí, agora que eu arrumei o vetor, eu aplico a minha transformação linear, que vai ficar, repito a primeira entrada, e na segunda coordenada, eu pego a primeira coordenada e subtraio a segunda. O que eu faço agora? Coloco o alfa em evidência, tá? Vai ficar alfa, o 1 menos o 2. Gente, só que isso aqui, ó, isso aqui é T de U. Então, vai ficar alfa T de U. Portanto, T é uma transformação linear, certo? Mais um exemplo. Vamos pegar agora um espaço vetorial que não seja um Rn, né? Que a gente não precisa trabalhar somente com vetores. O espaço vetorial é um conjunto qualquer, é um espaço vetorial qualquer. Então, considere V igual a Pn, né? O espaço vetorial dos polinômios de grau menor igual a n, tá? Eu quero verificar se essa t aqui, essa função, V, ela sai de Pn e chega em Pn menos 1. Ou seja, eu vou pegar um polinômio aqui de grau menor igual a n e vou levar ele num polinômio de grau menor igual que n menos 1. O que é que vai fazer a minha função? Ela vai pegar o meu polinômio, tá? De grau r aqui e vai levar ele na derivada dele, certo? Na derivada de PR. Bem, então vamos lá. Eu quero saber se essa função é linear, tá? Se essa transformação é linear. Então, vamos lá. Considere P de x e Q de x dois polinômios de grau menor ou igual a n, né? Essa é a condição. O meu espaço vetorial V é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual que n. E seja alfa um número real. Então, a gente vai ter T de P de x mais Q de x vai ser quem? Vai ser a derivada de P de x mais Q de x, tá? É isso, ó, que a minha transformação faz. Aí pega um polinômio e leva na derivada dele. Gente, lá do cálculo 1, a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, vai ficar derivada de P mais derivada de Q. Só que isso aqui é o quê? É T de P de x. Isso aqui é T de Q de x. Então, vai ficar T de P de x mais T de Q de x. E a primeira condição, ela é satisfeita. Vamos ver a segunda agora. T de alfa P de x é quem? Isso aqui é a derivada em relação a x do polinômio alfa P de x, certo? Gente, isso aqui, a gente também aprendeu do cálculo 1,
que se eu tenho a derivada entre uma constante vezes a função, isso é a constante vezes a derivada da função, tá? Só que aqui é o quê? É a minha função aplicada em p de x, tá? Lembrando que o que é que a função faz? Ela pega p e leva na derivada dele. Então, isso aqui é t de p de x. Então, vai ficar alfa t de p de x. Portanto, t é uma transformação linear. Gente, é muito importante a gente conhecer as operações com as quais a gente está lidando. Por exemplo, tem que lembrar aqui quais são as propriedades da derivada. Tá certo? A gente precisa lembrar dessas propriedades para poder verificar as condições da definição de transformação linear. Certo? Bem, mais um. Agora vamos considerar o seguinte: U igual ao Rn, V igual a Rm. E há uma matriz real M por N. É uma matriz qualquer, tá? Que ele dá. Verifique se a transformação linear que sai de Rn em Rm, definida por... Eu vou pegar o meu vetor U no Rn, tá? 1, 2 até o N, e vou levar em A vezes U, ou seja, minha matriz vezes o meu vetor. Eu quero saber se essa transformação é linear. Gente, essa operação é possível? É sim. Por quê? Porque a minha matriz ela é M por N. O meu vetor, se eu colocar ele como coluna, ele vai ser N por 1, né? Ele vai ter N linhas em uma coluna. Vamos ver aqui, escrever aqui embaixo. Ó, aqui a minha matriz é M por N, e aqui o meu vetor com N entradas. Eu escrevi ele como coluna. Por quê? Para poder fazer o produto, não é? Então, aqui, ó, tem N colunas, tá? E aqui tem N linhas. Então, eu posso fazer a multiplicação. Aí, eu vou ter o seguinte, ó. O produto de A vezes U vai me dar. Lembra que na multiplicação a gente faz linha por coluna. Então, aqui eu vou ter essa soma, né? A1 vezes o 1, A1 2 vezes o 2, A1 N vezes o N. Isso vai ficar na primeira linha. Da mesma forma, vai ficar a segunda linha vezes o vetor, que vai dar essa linha, e a minha última linha vezes o meu vetor, certo? Então, o resultado da minha transformação é esse vetor aqui, que está onde? Está em Rn. Gente, olha, eu tenho uma, duas, eu tenho N linhas, tá certo? Então, isso aqui é um vetor do Rn, tá certo? Bem, agora vamos verificar, né, se é transformação linear ou não. Novamente, como eu falei, a gente precisa lembrar das operações, tá? Que nós estamos usando na minha função. No caso, eu estou usando produto de matrizes, tá? Então, eu tenho que lembrar das propriedades de matrizes. Bem, o meu espaço vetorial é o R. Vamos voltar aqui para lembrar. O Rn, né? O meu espaço vetorial U é o Rn. E o meu espaço vetorial V é o Rm. Então, eu saio do Rn. Então, eu vou pegar um vetor U aqui, né? E vou levar aqui no produto. Certo? Então, vamos lá. Então, considere os vetores U e V, tá? Do Rn, com N linhas em uma coluna, né? Que eu posso escrever eles no formato de matriz coluna, tá? Então, a gente vai ter T de U mais V é o quê? A minha matriz A que multiplica U mais V. Gente, na multiplicação de matrizes, é válida a distributividade, tá? Então, aqui eu posso fazer A vezes U mais A vezes V. Só que A vezes U é T de U e A vezes V é T de V, certo? Então, satisfeita a primeira condição. 2i. Quem é T de alfa U? Isso vai ser A vezes alfa U. Alfa é uma constante, então essa constante pode sair daqui e ficar alfa vezes A vezes U. Olha, preste atenção, eu estou simplesmente aqui usando propriedades de matriz, tá certo? De produto de matriz. Isso aqui vale, tá?
Aí A vezes U é o quê? É T de U. Então, vai ficar alfa T de U. Certo? Então, como a condição I ela foi verificada e a condição 2I também, então tem uma transformação linear. Tá certo? Bem, considere agora o espaço vetorial das matrizes 2 por 2, né? Matriz quadrada de ordem 2. E o meu contradomínio aqui vai ser os reais. Aí eu vou definir a função. Eu vou pegar uma matriz 2 por 2, vou levar ela em AD menos BC, certo? Eu quero saber se essa transformação é linear, tá? Bem, primeiro, né, vamos pegar duas matrizes de ordem 2, certo? E alfa é um número real qualquer. E eu tenho que verificar as condições da definição de transformação linear. A gente vai ter, quem é T de A mais B? É T de A mais B, somando essas duas matrizes, eu chego nessa aqui, tá? Então, pela definição da minha função, eu vou pegar isso aqui e vou levar em, vai ser a primeira entrada vezes a quarta, menos a segunda vezes a terceira entrada. Aí vai ficar, somando aqui, né? Fazendo aqui a distributiva, vai ficar 1D1 mais A1D2, A2D1, A2D2, menos B1C1, B1C2, B2C1, B2C2. Certo? Só fazer aqui a distributividade, né? Como vocês falam, o chuveirinho. Aí eu vou ter o seguinte, então vai ficar isso aqui, ó. O que que eu fiz? Eu juntei aqui A1D1 com B1C1, com D1 menos B1C1, e eu juntei a 2D2 com B2C2, tá? Então, fica 2D2 menos B2C2. E sobrou esse restante aqui. Por que eu fiz isso? Vocês vão ver daqui a pouco, na próxima tela. Ó, por outro lado, a gente vai ter o seguinte. T de A mais T de B é a transformação aplicada nessa matriz mais a transformação aplicada nessa outra, certo? Então, vai ficar A1D1 menos B1C1 mais A2D2 menos B2C2, certo? Lembrando que a transformação linear é uma função. É só aplicar a regra aqui no elemento, né? Então, a transformação linear pega essa matriz e leva nesse elemento aqui. Gente, então, olha, T de A mais T de B deu isso aqui. E T de A mais B deu isso aqui, que é o que a gente tem lá, mais esse pedaço aqui. Ou seja, não são iguais, tá? T de A mais B não é igual a T de A mais T de B. Então, já posso parar por aqui, por quê? Porque eu já sei que a minha transformação não é linear, certo? Se não satisfaz a primeira condição de cara, então eu nem verifico a segunda, tá ok? Próximo exemplo. Verificar se T de R3 em R2, definida por T de U igual a... Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o U, que é o meu vetor do R2, R2 não, desculpem, R3. O 1, o 2, o 3, vou levar em o 1 menos o 2 mais o 3 e o 2 mais 1, certo? Então, vamos verificar se essa função definida assim, se ela é uma transformação linear. Bem, considere o IV vetores do R3, né? Então, a gente vai ter, quem é T de U mais V? É T de U1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3, certo? A essa altura do campeonato, vocês já sabem fazer a soma de vetores. Quando eu aplicar minha transformação linear aqui nesse vetor, então vai ficar, na primeira entrada, vai ficar a primeira coordenada menos a segunda mais a terceira. Então, 1 mais V1 menos o 2 mais V2 mais o 3 mais V3. E aqui na segunda coordenada vai ficar a segunda coordenada mais 1, né? Então, o 2 mais V2 mais 1, certo? Por outro lado, né? Quem é T de U mais T de V? É
a transformação aplicada no vetor U, que vai dar isso aqui, e aqui eu tenho a transformação aplicada no meu vetor V, tá? Somando esses dois vetores, a gente vai ficar com o 1 mais V1 menos o 2 mais V2 mais o 3 mais V3, certo? Na segunda coordenada vai ficar o 2 mais V2 e 1 mais 1 vai dar 2. Gente, isso aqui é diferente disso aqui, ó. Aqui só tem 1 e aqui tem 2, tá? Então, essa transformação aqui não é linear, certo? Porque ela já não satisfez a primeira condição, que era T de U mais V igual a T de U mais T de V. Algumas transformações lineares especiais. Bem, a transformação identidade. Gente, a minha transformação identidade, ela sai do Rn no Rn, e ela pega o vetor e leva nele mesmo. É que nem a função identidade, tá? Essa função aqui é uma transformação linear, certo? Eu não vou verificar. Fica como exercício para vocês verificarem depois. Bem, vamos ver uma ilustração. Considere aqui n igual a 2. Então, eu vou ter I definida de R2 em R2, onde eu pego meu vetor xy e levo nele mesmo, tá? Então, o que é que acontece? Olha, eu vou levar o plano, tá? Nele mesmo. A minha imagem é todo esse plano aqui, que é o R2, certo? Eu levo o R2 nele mesmo, tá ok? Então, essa aqui é a ilustração gráfica, né? A imagem da minha função é todo esse plano aqui, tá? Bem, a transformação nula, o que é que ela faz? Ela pega todo mundo aqui no espaço vetorial U e leva no vetor nulo do espaço vetorial V. Tá certo, gente? Isso aqui não é zero. Isso aqui é o vetor nulo do espaço vetorial V, tá? Projeção ortogonal do R2 no eixo X. Bem, o que é que faz a minha projeção? Eu vou pegar um vetor aqui no R2, o 1 e o 2, e vou levar em 1 e 0, ou seja, eu vou levar na primeira coordenada do vetor, que é o meu x, né? Se eu olhar aqui na figura, ó, é assim, aqui está o meu vetor u, né? Ele tem coordenadas o 1 e o 2. Aí o que é que a transformação faz com ele? Pega esse vetor e leva nesse vetor aqui, que é o vetor 1 e 0. Por isso que se chama projeção ortogonal no eixo X, porque o que você está fazendo aqui é projetando esse vetor aqui no eixo X, certo? Então, essa aqui é a transformação dada pela projeção ortogonal do R2 no eixo X. Bem, aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês, tá certo? Nesses exercícios vocês têm que verificar se é transformação linear, tá ok? Essa aqui, ó, é a transformação nula, tá? Quero que vocês verifiquem se a transformação nula é linear. Aqui estão as referências bibliográficas, né? A Fernandes e a Franco, que eu tenho usado muito esses livros, são dois livros muito bons, certo? E se vocês quiserem ver mais alguns exemplos de transformações lineares, pode consultar a Fernandes, da página 119 a 121. Bem, e aqui termina a nossa primeira videoaula sobre transformações lineares, certo? Assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias para assimilar bem o conteúdo, entendam bem a definição de transformação linear através dos exemplos e façam os exercícios, tá certo? Então é isso e até a nossa próxima videoaula.